Giro de notícias nessa quinta-feira, dia 8 de abril, e a gente vai falar bastante aqui sobre contratações. Vamos, por enquanto, só falando mesmo, né? Porque fazendo, a gente não tá fazendo muito, não. David Braz, Jean-Pierre, postagem enigmática de Mário Bittencourt no Instagram dele, tem explicação? E vamos falar também sobre muitos assuntos nesse giro de notícias. Roda aí a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você vai deixando seu like aí embaixo, aquele like marotaço e tá apertando aqui, se inscrevendo e me seguindo nas minhas redes sociais. E claro, quer ficar atualizado em relação a notícias, você sabe qual aplicativo que você tem que baixar. Esse daqui, ó, o OneFootball. Esse vídeo é patrocinado por eles. Mas vou ser sincero de que eu uso o aplicativo. Para notícias não tem igual. Você pode falar, Gabriel, o aplicativo X, o outro aí, o concorrente me deu isso. Cara, mas para notícia não tem nenhum igual. O OneFootball é brabo nisso mesmo. Então baixa no link que tá na descrição, que você também, além de você ter um aplicativo bom, você dá uma moralzinha pro Raiz Tricolor, né? Vamos embora, vamos falar das notícias de hoje. A primeira, como vocês sabem, eu sempre vou da mais rápida para mais complicada. A gente começa falando sobre o Bahia. Bem, estranho, né? No Raiz Tricolor, tudo bem que Tricolor podia ser algo do Bahia. Não, mas a venda do jogador Thiago Andrade do Bahia para o Grupo City, ele vai jogar no New York City, né, nos Estados Unidos. Isso é Estados Unidos, é New York City, né? Bem, Thiago Andrade foi vendido e como ele teve uma passagem pelo Fluminense... Se me perguntassem isso num quiz, eu erraria, tá? Mas o Thiago Andrade teve uma passagem ali pela base do Fluminense em 2018, 2019. Ele vai receber ali em torno de 0,5% a 1% dessa venda. O Fluminense recebe, né? Por causa daquele mecanismo de solidariedade. Thiago Andrade chegou a jogar pelo Sub-20 do Fluminense nesses 2 anos, agora foi vendido, né, pelo Bahia, vai tá para ser vendido. Na verdade, já concretizou a negociação. E o Fluminense recebe cerca de 0,5% a 1%. Qual que é isso, o valor, Gabriel? 10 milhões de reais. Não o 0,5% ou 1% do Fluminense, não. 10 milhões à venda. Então o Fluminense recebe ali algo em torno de 100 mil reais. Nossa, Gabriel, é muito pouco. Vale a notícia? Vale, meu amigo. O Vasco fica sem água, às vezes, em São Januário, por uma conta de luz que não é de 50 mil reais, né? Não, por uma conta de luz não, por uma conta de gasto, né? O Vasco fica sem água e sem luz por causa de contas não pagas que não chegam a esse valor. Então, assim, eu gosto muito da frase que eu acho que foi o presidente do Fortaleza que usou uma vez, que ele usando, né? Eu tenho contrato de jogador que recebe muitos mil reais, né? 100 mil, centenas de milhares de reais, e eu preciso de rendas altas. Mas eu tenho também a conta de luz de 10 mil reais que eu preciso pagar. E eu preciso também ter contas e ter entradas de 10 mil. Enfim, né? Vamos esperar para ver essa grana entrando. Segunda notícia desses giros de notícias, a gente vai para um assunto um pouquinho mais, assim, menos complicado e tal, que é a notícia sobre David Duarte. Bem, David Duarte não, falei tanto de David Duarte, não é notícia sobre David Braz. Notícia do Globoesporte.com é de que o jogador está sim acertado com o Fluminense, está decidindo ali só detalhes da rescisão dele com o Grêmio, e como o Grêmio precisou de utilizar David Braz nos jogos da Libertadores, né, dessa pré-Libertadores, por isso que ele ainda não anunciou efetivamente a vinda ao Fluminense. Lembrando, o Grêmio ia jogar nessa semana pela Libertadores, aí teve o jogo adiado, não pôde jogar, acho que no Equador, que era a partida dele, aí vai jogar no Paraguai, o jogo que era para ser no Equador, enfim, uma série de complicações em relação a Libertadores e Covid, etc. Mas em relação a David Braz, especificamente, está por detalhes, e não é mais já da negociação dele com o Grêmio ou do Fluminense com o Grêmio ou do Fluminense com ele. É uma negociação dele com o Grêmio, só ali acertar detalhes, até porque ele também não pode rescindir o contrato e jogar pela Libertadores ainda. Ou seja, o tempo ficou curto, apertado, e não vai rolar, aparentemente, aquela contratação rápida, né, já para poder a estreia da Libertadores. Eu vou falar mais sobre isso na próxima notícia, tá? Mas David Braz é isso, tá por detalhes. Vou falar um pouquinho mais agora nessa outra notícia aí, que é sobre Jean-Pierre. E aí essa é a notícia que eu trago com exclusividade, né? Mas, obviamente, sempre contando também, são vários repórteres que cobrem o Fluminense, vários jornalistas que cobrem, então você tem sempre notícias de outras pessoas também, né? Vamos lá.
O vice-presidente do Grêmio, numa entrevista à Band do Rio Grande do Sul, disse que ouviu essa conversa e de que o Grêmio não trata desse assunto, né, o negócio com o Fluminense. O Grêmio entende que é um dos melhores do elenco. Não houve essa negociação e o Grêmio não vai negociar esse atleta. Bem, é mais uma daquelas frases que a gente ouve de alguém de dentro do Grêmio dizendo que Jean-Pierre não sai. E era aquilo que eu falei, né? Jean-Pierre sairia por venda. Não chegando uma proposta de compra, seria mais difícil a negociação. A informação que eu tenho sobre o caso é a seguinte: de que hoje a situação no Fluminense, o pensamento do Fluminense para com o caso e o pensamento do Grêmio são o mesmo, né? Estão na mesma paralisação, que é: o Fluminense quer o jogador, o Grêmio quer, entre aspas, tá? Entre muitas aspas, se livrar do jogador, entre muitas aspas isso daqui. O Grêmio deseja vendê-lo, não quer perder o atleta de graça e não deseja emprestá-lo, principalmente para dentro do Brasil. Porém, por outro lado, o Fluminense, já há um sentimento dentro do Fluminense de que não deve rolar. Porque se o Grêmio só tá topando vender e o Fluminense não vai chegar no valor que o Grêmio quer pelo jogador, então, nesse momento, não vai rolar negociação pro Jean-Pierre. O Fluminense desistiu? Não. O Fluminense tá ainda na jogada. Tá tentando o empréstimo, apesar do sentimento ser de que o Grêmio não vai emprestar o jogador. Mas o cenário hoje é esse. O Grêmio não quer emprestar o jogador e quer vender pelo preço que ele tá querendo. Não tem uma negociação muito grande de valores. E o que o Fluminense tem pra oferecer, né, pra poder pagar, não é suficiente pro que o Grêmio quer. Vamos lembrar. É a mesma coisa que a gente tentar negociar, sei lá, saudosa época de Marcos Paulo. Fluminense negociar com o time do Brasil querendo pagar. Esses valores não são mais informação, tá? É só uma análise aqui. Se chega alguém querendo pagar 20 milhões de reais em Marcos Paulo naquela época, a gente vai falar, muito pouco, tá doido, meu amigo? Sai daqui. Então, o mercado brasileiro não tem condições de pagar tranquilamente o que o Grêmio quer pro Jean-Pierre, que eu não sei o valor, mas com certeza é um valor alto em euros, porque o Grêmio tem ali a sua joia. Então agora o que tá acontecendo dentro do Grêmio é uma tentativa de reagrupar o jogador e colocar pra jogar de novo. Esse é o cenário de momento. Ainda sobre contratações. Todo mundo sabe a explicação do Fluminense, Mário já falou isso em alguma entrevista por aí, tá? A gente sempre vê a explicação do Fluminense falando algo sobre dificuldade de contratação. De fato, eu já falei sobre isso aqui também, estamos num momento complicado de temporada, você não tem como negociar com o jogador enquanto ele tá em homenagem ao Phil, né? Em Caraíva, de férias, você não tem como negociar dessa forma. Com o jogador ali tranquilo, falar com o empresário do jogador, marcar 6 reuniões no mesmo dia que os jogadores estão tudo sem jogar. Não é uma negociação diferente. Além de não ter tido férias, os jogadores já estão jogando jogos importantes agora. Você vê a de David Braz, por exemplo, né, que teve que jogar lá. Porém, pra amanhã, vai sair naquele vídeo de 5 horas da manhã, na manhã sai um vídeo falando sobre as contratações dos outros times. Porque é aquele negócio, né? Não é só o Fluminense que tá sem desse tempo de contratação, todos os outros estão. E esses times estão contratando? Vem uma análise sobre isso para saber se de fato é um problema que está acontecendo só com o Fluminense, e aí não é um problema de fato, ou se realmente está sendo um problema do futebol brasileiro como um todo, para quem quer contratar jogadores. Amanhã tem esse vídeo aqui, e amanhã também, antes de eu ir para a última notícia, amanhã também, a partir de meio-dia, aqui no Raiz Tricolor, sorteio da fase de grupos da Libertadores, beleza? Não se esquece, a partir de meio-dia. O sorteio começa 1 hora, mas a partir de meio-dia a gente já vai dando aquele balanço, montando possíveis grupos e etc. Pra gente ir conversando também sobre o grupo que a gente quer fugir, o grupo que a gente quer jogar, passando a tabela e tal, aquela resenha maneira. Última notícia é também apuração aqui do canal, mas enfim, essa é um pouco menos Fluminense, né? Vamos lá, explicando a história pra quem não chegou a ver completamente, né? O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, fez uma postagem na madrugada hoje é quinta, de quarta para quinta, colocando no seu Instagram
algumas publicações que todo mundo ficou assim, né? Vamos lá, a primeira delas, eu vou ver se consigo colocar aí na tela pra vocês, mas a primeira delas era... Na verdade, as primeiras eram tudo relacionadas a vinho, de que ele tava bebendo um vinho ali, etc. Enfim, tinha ele todo um contexto de postagem, ele que não é muito de postar no seu perfil pessoal no Instagram. Mas bem, tá aí na tela. A primeira, uma das imagens era essa daqui. Jamais gaste seu tempo dando explicações. Uma foto do Robert De Niro ali. Enfim, meio aleatório. Seus amigos não precisam, os inimigos não acreditam e os estúpidos não entendem. Jamais gaste seu tempo dando explicações. Obviamente que isso causou um furor na internet, com muitas pessoas falando: o presidente não quer dar explicações, não pode o presidente do Fluminense não dar explicações. Isso é uma vergonha, isso é autoritarismo, isso é errado, etc. Tentei descobrir o que era, porque pra mim não faz sentido, né? Assim, eu vou entrar nesse tópico daqui a pouco, mas não faz sentido ele não dar explicações e também não faz sentido ele publicar isso do nada no perfil, né? Mas ok, fui tentar descobrir o que era e na verdade não se trata de algo do Fluminense. Se trata de algo pessoal dele, de uma relação, de uma amizade, enfim. O Mário Bittencourt tem amigos, né? A vida dele não é só Fluminense. Apesar dele, às vezes, tentar falar isso na entrevista, mas não é. E aí, enfim, é uma situação de amizade pessoal dele, em nada tem a ver com Fluminense e etc. Até porque, como eu falei, o cara tem uma vida. Porém, quais são os pontos que a gente tem que colocar aqui sempre? Primeiro, o presidente tem uma vida, e tem que ter uma vida, e assim, às vezes a gente passa dos limites. Eu coloco a gente torcedor, apesar de eu não fazer isso. Pô, recentemente o cara postou, o presidente, né, o Mário Bittencourt, postou uma foto, acho que um meio-irmão dele, acho que é Dia Mundial, Internacional do Autismo, alguma coisa assim, e assim, cara, foram pra lá, xingar o presidente, tá numa postagem falando ali do irmão e tal, do carinho. Isso pra mim é ridículo, assim, passa dos limites, né? Nesse ponto, concordo totalmente com que dessa separação. O outro ponto da análise é o seguinte: ninguém estaria criticando o presidente colocar essa imagem, ou estaria fazendo essa associação se não tivesse um pingo de verdade. E eu não digo verdade na postagem dele, ok? Dele não achar que não tem que dar explicações. Mas na conduta. Vou dar um exemplo. Se eu posto, eu tenho vida além do Fluminense, mas se eu posto no meu Twitter, tristão, numa quarta-feira depois do Fluminense ter perdido na terça, o que todo mundo vai entender? Tipo, eu tô tristão porque o Fluminense perdeu na terça, porque a maioria dos meus seguidores existem por causa do Fluminense. Isso é normal. Porém, eu dei um motivo pra isso. Posso estar triste na minha vida pessoal por outro motivo, mas aconteceu o jogo do Fluminense na terça e tem um motivo. Se essa publicação é feita em outro momento, em uma outra situação, por um outro presidente que não dê margem para dupla interpretação, ninguém estaria comentando isso. Mário Bittencourt até agora não falou com a imprensa que cobre Fluminense. E não vou nem fazer defesa de todo mundo aqui, eu falo do Raiz Tricolor. Há 1 ano e 1 mês a linha está aberta, e se não fosse um presidente que, nos momentos onde estoura uma bomba, estoura uma confusão, ele tendo razão ou não, ele decide se afastar e deixar a poeira baixar, não falar sobre o caso, provavelmente a torcida não estaria criticando esse post que é sobre a vida pessoal dele. Não estaria. Então, essa crítica acontece, podia ter um ou outro, o cara sempre vai ter um hater, mas a massa não estaria criticando se isso daqui também não tivesse aquele fundinho de oportunidade. 1 ano e 1 mês, o maior canal no YouTube do Fluminense está com a linha aberta para uma entrevista moderada com o presidente. Interessante, um papo sobre vários assuntos. Nesse período já aconteceram polêmicas históricas e assuntos legais. Polêmicas negativas e assuntos legais positivos. E não foi tratado. Nos positivos em outros lugares e os negativos se afastando e deixando a poeira baixar. Eu acho esse tipo de condução o pior possível, porque a poeira não abaixa. A poeira baixa, passa um outro carro, sobem todas as poeiras juntas. Mas é a escolha do presidente, da assessoria, enfim, de quem quer que seja. E aí, quando você faz uma escolha, cada escolha uma renúncia. Isso é vida. Eu nem gosto dessa música, mas enfim. Tá aí o ponto de que não acho certo a crítica, não acho certo o xingamento, ou, enfim, o presidente tem uma vida, mas também ninguém inventa nada de graça.
faz algum sentido, já que é um presidente que, no momento em que poderia aparecer para dar explicações, em locais que atingiriam os torcedores, preferiu se afastar. A poeira não abaixa. Aqui tem 2 vídeos para você assistir, amanhã tem um vídeo 5 horas e tem a live meio-dia. Saudações tricolores, até a próxima, valeu!